Ah, mil ideias. Ninguém naquela mansão imaginava que o horror podia nascer devagar, como ferrugem que corrói portão por dentro, até o dia em que ele cai inteiro. A história começou com um grito, não daqueles que se ouve com os ouvidos, mas dos que atravessam pelo peito, rasgam pela garganta e deixam a alma tremendo. Quando Helena entrou na sala, encontrou Dona Lúcia reduzida a silêncio. Magra demais, os ossos desenhados pela pele, lábios arroxeados, olhos fundos pedindo socorro sem conseguir apenas pedir. E, ao lado dela, a pequena Clara tremia, o rosto rubro, o choro preso no peito, como quem implora ajuda com as mãos quando a voz já não responde. A mansão Ferraz não nasceu sombria menos. Ela foi apagada aos poucos. Antes do inferno, ali existia jardim aparado, cheiro de bolo ao cair da tarde, risadas infantis pelas escadas. E Helena menos sempre ela, menos passando pano, arrumando o que ninguém via, recolhendo brinquedos antes que alguém tropeçasse. Augusto Ferraz era empresário de nome grande, desses que a imprensa gosta de fotografar. Mas, por trás do fato e do fato caro, morava um homem viúvo, quebrado por dentro, tentando ser pai da pequena Clara e filho de Dona Lúcia ao mesmo tempo. A noiva entrou na história como perfume doce demais, menos bonito, mais invasivo. Bianca, com vestido caro e sorriso ensaiado, pisou naquele mármore, como quem já sabia que um dia o chão seria dela. Chamava Helena de amiga. Sentava na cozinha dizendo adorar cheiro de alho. Tirava fotos com Clara, para postar com legendas de família perfeita. Mas Helena via menos, ou sentia menos que o brilho nos olhos daquela mulher. Nunca era pra gente. Era para os móveis, os quadros. O cofre invisível que ela parecia procurar desde o primeiro dia. E Augusto, carente de amor, acreditou em cada gesto. Deu acesso à casa, à rotina, ao futuro. Mostrou a garagem como quem mostra coração. Prometeu lua de mel, viagens, casamento. Dona Lúcia, desconfiada por natureza, baixou a guarda apenas por uns instantes. O suficiente para o mal criar raízes. Quando Augusto anunciou que viajaria para o exterior por 4 meses, Bianca fingiu desmaio num teatro digno de novela. Chorou, segurou o peito, disse que aguentaria firme cuidando de tudo. Helena sentiu o estômago fechar, como porta antiga rangendo antes de quebrar. Clara perguntou se podia caber na mala do pai. A mansão sorriu por fora, mas por dentro, algo se desencaixou. Augusto partiu, e bastou o portão fechar para o inferno abrir. Bianca largou o sorriso como se tirasse máscara no fim do espetáculo. Desceu as escadas com olhar duro, reuniu empregados na sala e anunciou que dali em diante as regras mudariam. Nada de sofá para criança, nada de bolo simples à tarde, nada de televisão ligada. Dona Lúcia foi empurrada para o quarto como objeto antigo. Clara perdeu brinquedo, perdeu pão, perdeu riso. Mas quem mais apanhou do silêncio foi Helena menos, porque faxineira avô, que ninguém quer admitir. A mansão começou a emagrecer junto da avó. A comida sumia, os remédios trocavam de lugar. O cobertor era fino demais para o frio imposto. Clara dormia agarrada à mochila, com medo de ser mandada embora. A cada lágrima, Bianca dizia que menina chorona não merece pai. E Helena guardava tudo menos cada gesto, cada frase, cada humilhação menos como quem coleciona provas antes do incêndio final. Até que numa madrugada, tentando salvar Dona Lúcia de um desmaio, Helena achou o celular antigo de Augusto, ainda com acesso às câmeras da casa. Quando viu os vídeos, sentiu o mundo girar menos. Ali estava Bianca, empurrando o prato de comida, escondendo remédios, trancando a velha no quarto, apagando a infância de Clara como quem apaga a luz com um estalo. Helena chorou sozinha, mas não fugiu. Decidiu que seria escudo. Montou caderno com data salvo vídeos. Anotou tudo como quem constrói ponte para atravessar incêndio. E quando Bianca percebeu que perdia controle, foi além menos mexeu na água da criança. Deixou pó branco na tampa, jurando que era só vitamina. Clara vomitou. Ficou pálida. Abraçou Helena com medo. A faxineira desceu as escadas como quem escolhe morrer lutando. Confrontou Bianca na cozinha. Chamou-a pelo nome. Disse: hoje, alguém vai te parar. Bianca riu. Mas naquele mesmo minuto, o celular vibrou. Ira Augusto. Aconteceu? Alguma coisa? Recebi uma denúncia. E foi assim, com uma mensagem curta menos que o destino começou a tremer. Diz-me nos comentários, de onde estás a assistir agora? E que horas são aí? Inscreve-te no canal, porque já já eu continuo a próxima parte. O portão abriu. O som do motor de Augusto cortou a madrugada como faca cega menos lenta, arrastada, doída.
Ele regressava com o coração rasgado por dúvida, guiado não pelo GPS, mas pela inquietação que crescia desde a denúncia anônima que recebera. Cada quilômetro parecia um ano, e cada minuto uma vida inteira. Dentro da mansão, o caos esperava em silêncio. Bianca, ao ouvir o carro aproximar-se, correu para o espelho, passou batom com mãos trêmulas, tentou corrigir o rímel borrado pelas horas de arrogância e pânico. Vestiu-se de vítima menos o papel que mais conhecia, mas o brilho nos olhos já não era confiança. Era desespero. A porta ainda nem tinha sido aberta, e ela já sabia que a casa não a pertencia mais. Helena, no quarto onde Clara dormia agarrada ao pai ausente, fechou os olhos por um instante. Sentia o corpo exausto, mas a alma desperta. A guerra que lutou em silêncio agora teria testemunha. A verdade, finalmente, tinha quem a carregasse. Quando Augusto entrou, não pediu licença. Não cumprimentou. Apenas gritou: Clara, mãe, onde vocês estão? A mansão inteira pareceu segurar o ar. O eco do nome dele bateu nas paredes e voltou carregado de presságios. Bianca desceu as escadas fingindo fraqueza. Arrastou o Rob no mármore, levou a mão ao peito, como se fosse desmaiar, e com voz doce demais disse: Amor, graças a Deus voltaste. A tua mãe está doente. Os empregados criaram um clima terrível. E Helena está a tentar virar-te contra mim. Era mentira em forma de mel. Mas naquele exato segundo, Helena surgiu no topo da escada, com Clara pela mão. A menina estava pálida, magra, com olheiras que nenhuma criança deveria carregar. A imagem quebrou o enredo de Bianca como copo estilhaçado no chão. Augusto ergueu o olhar. A voz dele, quando falou, já não carregava dúvida menos. Carregava fúria contida. Helena, o que está a acontecer? Ela desceu, devagar. Cada degrau era um julgamento. Cada passo parecia pesar décadas. Clara, escondida pelas pernas da faxineira, soluçou: Papá. E you tive medo. Ela disse que tu me ias mandar embora. Augusto empalideceu. Os olhos buscaram Bianca como lâmina, mas Helena não tremeu. Pela primeira vez na vida, a voz dela cortou o ar como faca afiada. Ela mexeu nos remédios. Tirou comida. Trancou. Dona Lúcia, machucou a tua filha. E eu tenho prova. Bianca ficou imóvel. Imóvel como presa encurralada. Helena levantou então o celular antigo. O mesmo que encontrou escondido no escritório. O mesmo onde estavam gravadas semanas de crueldade. As câmeras registraram tudo. Cada palavra, cada veneno, o silêncio que se seguiu podia matar. Augusto pediu para ver. Não como homem, mas como pai e filho ferido. Helena mostrou vídeos, datas, cenas. Bianca empurrando o prato, diminuindo Clara, rindo enquanto Dona Lúcia tremia de frio. O rosto do milionário endureceu como pedra antiga. Bianca tentou interferir. Disse que era montagem, que Helena sempre foi invejosa, que o amor provoca ciúme. Mas antes que pudesse completar a frase, o quarto abriu-se e Dona Lúcia apareceu. Fraca, apoiada no batente, mas viva o suficiente para falar o que guardou na carne. Ela tentou matar-me. O chão tremeu. O mundo partiu em dois. Bianca correu para a porta, mas Helena foi mais rápida. Segurou-lhe o pulso com uma força que não vinha dos braços, vinha da alma. Bianca gritou, debateu-se, mas a porta estava ocupada pelo homem que ela acreditou controlar um dia. Augusto Olrua, como se visse um estranho. Acabou? E naquela palavra coube tudo. Ruptura, justiça, castigo. A polícia foi chamada. Encontraram remédios escondidos, documentos adulterados, mensagens com números estrangeiros, planos de transferência de patrimônio. Bianca saiu algemada, prometendo vingança cuspindo ódio. Mas as paredes já não lhe pertenciam. A mansão tinha escolhido quem ficava. Quando o portão voltou a fechar, o silêncio não era mais medo, era sobrevivência. No quarto, Clara adormeceu no colo do pai como pássaro que volta ao ninho depois de tempestade. Helena viu, de pé ao lado, sem saber onde colocar as mãos. Sentia vontade de chorar menos, mas não por dor, por alívio. Foi então que Dona Lúcia lhe chamou. A voz dela era pequena, mas carregada de séculos. Helena, minha filha. Vem aqui, naquela frase menos minha filha. Começou a verdade que viraria o destino de todos. Diz-me agora nos comentários. De onde estás a assistir? E que horas são aí neste momento? Inscreve-te no canal para continuares a história menos a próxima. Parte. É mais profunda do que imaginas. Helena entrou no quarto devagar,
como quem pisa num lugar sagrado sem saber se é bem-vinda. Dona Lúcia estava sentada, o rosto cansado, mas com um brilho antigo, daqueles que só aparece quando a verdade finalmente encontra saída. Clara dormia agarrada ao pai no quarto ao lado, e pela primeira vez em muitos dias, não havia veneno no ar. Um silêncio grande, um silêncio que anunciava revelações. A velha apontou para a cadeira. Helena sentou-se, sem voz, sem chão. Sentia que estava prestes a ouvir algo que nunca poderia ser devolvido ao escuro. Helena, disse Dona Lúcia, com voz baixa menos. Eu devia ter contado isto há muito tempo. A faxineira apertou as mãos no colo. O coração batia como chuva forte no telhado. Contado o quê? Dona Lúcia. A mulher respirou fundo, como quem abre baú trancado décadas. Oh, tio pai. Aquela palavra entrou na sala como trovão. Helena sentiu um frio correr pela espinha. Dona Lúcia continuou. Devagar, com cuidado de quem mexe em memória frágil. Ele trabalhou aqui. Nesta casa. Nesta família. Antes de Dayton, era o homem mais honesto que já pisou nestes corredores. Salvou Augusto quando ele era criança. Salvou esta empresa. Salvou esta casa inteira. Numa época em que íamos perder tudo. Se hoje isto existe, é por causa dele. Helena levou as mãos à boca. Uma avalanche de perguntas queria sair, mas nenhuma encontrava forma. Sempre senti um pertencimento estranho naquela mansão, menos como se as paredes a reconhecessem. Como se cada canto lhe sussurrasse algo que o cérebro não entendia. Mas o corpo sim. Agora, tudo fazia sentido. A velha continuou. Quando ele morreu, tua mãe tinha medo. Medo que te tratassem diferente. Medo que a verdade complicasse a tua vida. Ela pediu que eu nunca dissesse nada. Mas hoje, depois do que fizeste, depois do que salvaste, seria injusto manter-te no escuro. Helena começou a chorar menos, mas um choro profundo, daqueles que lavam a alma. Não era tristeza. Era reconhecimento. Era história a completar-se. Augusto apareceu na porta nesse exato momento. Ouviu apenas o fim menos, mas aquilo bastou para virar a chave dentro dele. O homem aproximou-se, ainda a segurar Clara adormecida, e sentou-se ao lado das duas. O olhar dele fixou Helena com uma mistura de surpresa, respeito e algo novo, menos admiração. Por que é que ninguém disse nada? Perguntou Augusto, a voz baixa, quase partida. Dona Lúcia sorriu com certa culpa. Porque eu esperava o dia certo. E hoje tu viste com os teus próprios olhos que a pessoa que mais protegeu esta casa foi ela. Não por obrigação, mas por amor. Helena tentou levantar-se. Eu não quero confusão. Só quis proteger a vossa família. Não preciso de nada mais. Mas Augusto segurou-lhe o braço firmemente, com propriedade. Tu não entendes, Helena. Tu salvaste a minha mãe, salvaste a minha filha, salvaste tudo o que o meu pai construiu. Isso não é pouco. Isso é maior que nós todos. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Não sabia como existir naquele novo lugar. Uma vida inteira ser invisível. E num dia, tornava-se centro. Dona Lúcia apertou-lhe a mão, gesto pequeno, mas com peso de herança. Eu não quero que continues como faxineira aqui. Não seria justo com o que fizeste. Esta mansão precisa de alguém com coragem. Alguém que veja o que os outros evitam. Alguém que ama Clara como filha e protege esta casa com um corpo se preciso. Precisa de ti. Augusto respirou fundo. A decisão saiu firme, como sentença que se escreve no mármore. A partir de hoje, Helena, tu és a governanta da mansão Ferraz. Helena levou as mãos ao rosto, incrédula. O mundo parecia novo, e ao mesmo tempo reconhecível, menos como se estivesse finalmente no lugar onde sempre pertenceu. Não por título, não por dinheiro, mas por mérito e amor. Clara abriu os olhos devagar. Viu Helena e esticou os braços, num gesto puro, que nenhuma mentira do mundo destrói. Helena, ficou, e pela primeira vez, ficou com lugar, com nome, com voz. A mansão respirou outra vez. Agora limpa, livre, viva. Mas ninguém sabia ali que o futuro guardava outro capítulo. Porque quando a verdade chega, o destino muda. E quando a coragem nasce, nada volta a ser pequeno. Diz-me aí nos comentários de onde estás a ver e que horas são agora. Inscreve-te no canal para receberes já a próxima parte. A noite seguinte caiu sobre a mansão Ferraz como vela apagada. De repente, sem aviso,
e deixando um escuro que parecia respirar paredes adentro. Lá fora, o vento batia nas janelas como se quisesse entrar e testemunhar aquele novo começo. Lá dentro, Helena sentia o próprio coração bater, como relógio antigo, menos compassado, firme, mas pesado com o que ainda precisava processar. Na cozinha, o cheiro de chá de erva doce se espalhava, quente, acolhedor. Clara dormia profundamente no quarto, abraçada a um urso que já não precisava ser escudo, mas apenas brinquedo. Dona Lúcia repousava coberta com mantas quentes e remédios corretos. Aos cuidados atentos de Helena, agora governanta menos, e não por nome dado, mas por lugar conquistado. Augusto, silencioso, caminhava de um lado para outro na sala. Não falava menos. Pensava, tinha o rosto de um homem que acabou de acordar de um sonho grande demais para ser real, ou de um pesadelo que se disfarçou de amor. A cada passo, ele revivia os vídeos, as mentiras, o olhar frio de Bianca, o coração como punho fechado, a vergonha como nó preso na garganta. E então, pela primeira vez desde que voltou, ele disse menos com voz cansada, mas honesta: Helena, tu subeste, antes de todos. Por que não me disseste antes? Ela estava sentada à mesa, com as mãos entrelaçadas sobre o avental, já dobrado, quase como hábito que o título novo ainda não tinha substituído. Levantou os olhos devagar, e ali não havia acusação, só verdade. Porque ninguém acredita quando é a faxineira a avisar. Porque eu não tinha provas. E porque vosso amor por Bianca era tão alto, que qualquer palavra minha ia parecer inveja. Só quando vi que Clara e Dona Lúcia estavam em perigo. Só aí eu deixei o medo para trás. Augusto assentiu, pesado. Ferido, mas eu falei com vocês. Com a minha filha. Com a minha mãe. Falei contigo. Helena negou com um gesto suave. Um gesto de quem entende o peso da dor alheia. Não falo. És confio. E quem ama, confia. A maldade é que aproveita a confiança para crescer. Não a tua culpa. A culpa dela. O silêncio que seguiu foi leve, diferente do silêncio de antes. Não sufocava, aconchegava. E foi neste silêncio tranquilo que algo nasceu entre eles. Não amor romântico, nem promessa futura, mas um vínculo feito de sobrevivência partilhada. Um laço que nenhum título social conseguia medir. Nos dias que seguiram, a casa voltou a ganhar cor. Voltou o cheiro de pão quente. Voltou Clara a correr pelos corredores. Voltou Dona Lúcia a sorrir, ainda fraca, mas viva. Voltou Helena a andar pelos compartimentos. Não mais com passos de quem se esconde, mas com passos de quem lidera. O jardineiro cumprimentou-a chamando a Dona Helena. A cozinheira serviu-lhe café antes de todos. A babá disse que nunca mais se sentiu tão segura. Era como se a mansão inteira tivesse mudado de eixo, mas na superfície calma havia correntes profundas a mexer. Dona Lúcia ainda tinha algo a revelar, porque no fundo daqueles olhos cansados havia verdade guardada demais para caber num só suspiro. Uma noite, chamara Augusto e Helena sozinhos ao quarto. Pediu-lhes para sentarem-se. A voz saiu como um fio de seda antigo, delicada e tensa. Há mais que precisam saber. A história do pai da Helena não terminou no dia em que ele morreu. Termine Hodge. Helena endireitou o corpo, o peito apertado. Augusto inclinou-se, preocupado. Que quer dizer com isso, mãe? Ela fechou os olhos por um instante, talvez para buscar coragem, talvez para confirmar que era a hora. Quando voltou a abrir, estavam brilhantes. O pai dela não salvou apenas a nossa casa. Ele salvou o teu pai, Augusto. Salvou-te a ti quando eras criança. E ninguém pagou essa dívida. Não como devia. Ele morreu pobre, esquecido, e nós seguimos ricos, confortáveis. Hoje, quando Helena salvou esta mansão, o mundo devolveu o que devia. A vida cobrou o que estava pendente. A justiça chegou. Helena levou as mãos ao peito. Augusto fechou os olhos, sentindo aquilo entrar como ferro quente. Ali não havia culpa. Havia retribuição. Havia destino. E naquele quarto, 3 vidas alinaram-se como constelação antiga que finalmente se revela no céu. Mas o universo raramente entrega paz sem sombra. Numa manhã, enquanto Clara brincava no jardim, o telefone fixo da mansão tocou. Helena atendeu. Do outro lado, uma voz feminina, fria, cortante, venenosa. Acham que isto acabou? Era Bianca. Helena sentiu a espinha gelar, mas não perdeu o tom. Larga esta família, Bianca. A outra riu,
Um riso que Helena reconheceu como faca. Eu ainda tenho coisas que vocês não viram. Coisas sobre o passado do teu pai. Coisas que podem virar essa história ao contrário. A guerra não acabou. Exclamou Helena caiu. Helena ficou parada. Mas Bianca menos, mesmo do lado de fora menos ainda, tinha munição e agora a verdade podia salvar. Oh, you, diz-me nos comentários de que cidade estás a assistir e que horas são aí agora. Inscreve-te no canal para receberes imediatamente a parte 5 menos o segredo, que pode virar tudo ao contrário. O telefone ainda balançava no gancho quando Helena finalmente conseguiu respirar. As palavras de Bianca ecoavam como passos num corredor escuro. Ainda tenho coisas sobre o passado do teu pai. Aquilo não era ameaça vazia, menos. Era ferida que ela sabia acertar. Porque agora, Helena tinha muito a perder. Tinha luga. Tinha casa. Perder isso seria morrer 2 vezes. Mas ela não contou nada a Augusto naquele momento. Não por medo menos, mas porque palavras soltas, sem prova, voltam como bumerangue para quem as lançou. Helena aprendera isso a vida inteira. Guardou o choque na garganta e desceu para a cozinha, onde Clara desenhava sozinha, as perninhas balançando sob a cadeira. A menina correu para ela com um sorriso tímido, mas real. O primeiro verdadeiro em muito tempo. Helena, hoje podemos fazer bolo de chocolate? Eu prometo que não vou sujar tudo. Aquela inocência era bálsamo. Helena sorriu, passou a mão nos cabelos da menina e respondeu: podemos sim, meu amor. A cozinha agora é casa, não prisão. E ali, entre farinha, risos e cheiro doce, algo começou a curar dentro delas. Clara lambuzou o nariz de chocolate e correu pelo corredor livre. O riso ecoou pelas paredes como música nova, menos música de renascimento. Até Dona Lúcia desceu devagar, apoiada no corrimão, para ver a neta correr. Cada passo da velha era vitória. Cada risada da criança era milagre. A mansão respirava outra vez. Mas Helena sabia menos. Todo renascimento tem sombra. E aquela sombra tinha nome e batom vermelho. À tarde, Augusto chamou Helena ao escritório. Estava sentado, cartas e contratos abertos sobre a mesa. Mas não olhava para papel nenhum. Olhava para ela, como quem procura a resposta que ainda não sabe formular. Helena, eu pensei muito sobre ti, sobre o meu pai, sobre o teu. Há coisas que preciso reparar, coisas que ficaram anos penduradas no tempo. Ela sentou-se devagar. O coração bateu forte, não por medo, mas por dignidade. Depois de tudo que viveu, Helena não sabia como existir diante de reconhecimento. Era emoção nova, roupa que ainda não encaixava no corpo. Eu não quero nada, Augusto. Eu nunca fiz nada por dinheiro, nem por posição. Ele aproximou-se, olhos firmes. Eu sei. Justamente por isso tu mereces. Recompensa dada por interesse nunca tem valor, mas recompensa dada por justiça. Essa mundo, abriu a gaveta, tirou uma pasta preta, colocou-a adiante dela. Dentro, um documento com o nome dela escrito com tinta formal. Helena da Silva. Não mais faxineira. Quero que tenhas parte oficial na administração desta casa e da empresa. Quero que nunca mais te falte nada, não por caridade menos, mas por honra, pela dívida que temos ao teu sangue. Helena sentiu os olhos encherem-se de água, mas não de fraqueza, menos de redenção. Eu não sei se consigo, eu não sei se mereço tanto. Augusto colocou a mão sobre a dela, firme, quente, humana. Helena, tu seguraste esta família quando todos nós caímos. Tu viste escuridão e escolheste luz. Não há mérito maior do que esse. E era verdade. Uma verdade que queimava doce no peito. Mas antes que ela pudesse assinar, 3 batidas secas na porta interromperam o momento. Toque, toque, toque. Helena gelou. Augusto levantou-se. Clara, na sala, parou o desenho. Dona Lúcia segurou a bengala com força. A campainha tocou. Augusto caminhou até a porta com passos lentos, quase hesitantes. Helena seguiu atrás, o corpo inteiro alerta. Quando a porta finalmente abriu, o mundo ficou suspenso por um segundo. Do lado de fora, uma mulher. Now Bianca, outra menos jovem. Expressão dura, olhar direto. Procurou Helena. A governanta sentiu o estômago cair como pedra. A mulher entregou-lhe um envelope amarelado, do papel grosso, com um carimbo antigo. Nome escrito à mão. Não o dela, mas o de seu pai. Eu sou irmã de Bianca. E este envelope estava guardado para ti.
Desde antes de tudo isto, ele contém a verdade que tu achas que conheces, mas não conheces inteira. Augusto deu um passo para a frente, instintivo. O que quer com a minha família? Ela riu, um riso sem alegria, seco como porta velha. Não vim destruir, vim terminar o que a minha irmã começou. Não da forma dela, da forma certa. Bianca não mentiu totalmente, sabias? O teu pai e o dela tiveram um acordo, um segredo enterrado. E tá tudo aqui dentro. O envelope pesava na mão de Helena como tijolo. 9 gramas de papel menos, mas toneladas de história. Clara correu e abraçou a perna de Helena, menos proteção de criança que sente tempestade no ar. Dona Lúcia apertou os olhos, como quem reconhece fantasmas antigos. A irmã de Bianca deu meia volta e desceu os degraus. Sem pressa, sem medo, como quem sabe que deixou bomba pronta. Helena ficou à porta, abraçando Clara, o envelope preso entre os dedos. Augusto respirava fundo, não raiva, mas presságio. Helena, abrimos? Ela não respondeu, porque algumas verdades, quando chegam, mudam tudo para sempre. Escreve nos comentários de onde estás a acompanhar esta história e que horas são agora. Inscreve-te no canal para receberes a parte 6 menos o segredo dentro do envelope. O envelope permaneceu sobre a mesa durante longos segundos que pareciam horas. Ninguém respirava direito. Clara, pequena demais para entender, desenhava círculos com o dedo no tampo da mesa, repetindo o gesto como se tentasse acalmar o mundo. Dona Lúcia observava quieta menos, mas não em silêncio de quem teme, e sim de quem sabe que certas verdades chegam tarde, mas chegam do mesmo jeito. Helena sentia o pulso bater no pescoço, forte, rápido, desconcertado. O nome do Poi, escrito à mão naquele papel antigo, vibrava dentro dela como sino. Augusto aproximou-se devagar, colocando-se ao lado dela, como quem divide peso. Se quiseres abrir, eu fico contigo. Se quiseres guardar, também fico. Helena respirou fundo. O medo não era da verdade, era do que ela podia levar consigo. Mas a vida nunca perdoa quem foge do que precisa saber. Com dedos trêmulos, ela rompeu o lacre. Um cheiro de papel guardado por muitos anos escapou. Dentro, 2 folhas amareladas e uma fotografia. E o mundo parou. Na fotografia, o pai dela menos jovem, sorridente menos com o braço por trás de um homem que Helena reconheceu de imediato. O pai de Augusto, ou os dois juntos, felizes, num pátio que parecia a própria mansão, muitos anos atrás. Atrás da foto, escrito com letra apressada: se algum dia eu não puder contar, que esta verdade encontre quem merece ouvir. Helena virou a folha com cuidado. Leu em silêncio primeiro, os olhos enchendo de água. Menos depois, a voz falhou, e ela teve de respirar 2 vezes para continuar. Oh, meu pai, salvou o vosso. Eu sempre soube isso, mas aqui diz mais. Augusto fixou nela o olhar inteiro. Não havia interrupção, não havia pressa. Helena continuou, a voz trêmula como porta antiga abrindo. O pai dele devia dinheiro. Augusto muito. A empresa estava prestes a falir. O meu pai assumiu dívida. Hipotecou as poucas coisas que tinha. Trabalhou dia e noite para salvar esta família. E não quis nada em troca. Nada. Só pediu que eu um dia tivesse direito a viver aqui, com dignidade. Não como serva, mas como pode. Uma lágrima desceu e caiu sobre o papel. Não apagou nada. Só fez brilhar mais. Dona Lúcia levou a mão à boca, emocionada. Augusto fechou os olhos por segundos longos, como se quisesse absorver toda a verdade com o corpo. Então, foi por isso, murmurou El. Foi por isso que ele morreu tão jovem. Excesso, carga, sacrifício. E o arrependimento tocou o chão, com o peso de uma pedra. Helena respirou fundo, uma respiração que parecia século inteiro. Bianca soube disto, ou parte disto, usou para me ferir. Mas ela nunca entendeu o mais importante. O meu pai não salvou esta casa por interesse. Ele salvou, porém. Augusto aproximou-se. Um passo mais. O olhar dele não era o mesmo de meses atrás. Era mais velho, mais limpo, mais humano. Helena, agora tu não pertences a um avental. Pertences à história desta família tanto quanto eu. Este lugar só ficou de pé porque o sangue do teu pai sustentou os alicerces que o meu não conseguiu segurar sozinho. Ela chorou menos, mas como quem se encontra
Depois de anos desencontrada, eu passei a vida toda a limpar chão que já pertencia a mim sem eu saber. Augusto sorriu com dor e admiração. E foste tu quem limpou mais que chão. Foste tu quem limpou a mentira, a maldade, o veneno. Foste tu quem devolveu alma a esta casa. O relógio marcou 22h10. Clara adormeceu no colo dela, exausta depois de brincar livre pela primeira vez em semanas. Helena passou a mão nos cabelos da menina, menos esse gesto sempre fez sentido, mas agora fazia ainda mais. Não era só carinho, agora Clara era parte dela menos, e ela era parte da casa. Nessa noite, ninguém dormiu cedo. Deixaram luz acesa, não por medo menos, mas porque luz depois de escuridão é templo. Helena, sentada junto à lareira, passou horas a olhar para a foto do pai. As mãos tremiam menos, o peito doía menos. Havia tristeza, sim, mas havia orgulho também. Orgulho de não ser mais sombra em casa iluminada. Augusto sentiu-se ao lado dela, sem falar. Às vezes silêncio é diálogo inteiro. Nunca pensei que fosse herdeira de nada, ela disse, olhando o fogo. E não és herdeira por papel. És Pommery, disse ela. Dona Lúcia, ao fundo, observava os dois com olhos cheios. Clara dormia no sofá, tranquila, com uma mão pousada na saia de Helena, menos como se o corpo soubesse que ali era casa antes da mente saber. E ali, naquela sala quente, algo mudou para sempre. Helena não era mais convidada, nem funcionária. Nemson era Reis, era Historia, era Guardião, mas o mal, mesmo expulso, ainda tinha língua. E no mundo lá fora, Bianca respirava. E ódio com respiração nunca termina quieto. Escreve nos comentários de onde estás a assistir. E que horas são aí agora. Inscreve-te no canal. O retorno que ninguém esperava. Durante dias a mansão viveu algo raro. Paz, silêncio, que não pesava. Risos que não eram sufocados. Portas abertas. Janelas sem medo. Clara voltou a correr pelos corredores com laço no cabelo e cheiro de bolo nas mãos. Dona Lúcia voltou a ler no jardim, sentada numa manta ao sol, enquanto Helena organizava a casa não com ordens duras, mas com cuidado, menos como quem cuida de algo que lhe pertence no coração antes de pertencer no papel. E Augusto observava. Mais atento, mais presente, mais pai. Mas paz é coisa frágil, menos bonita, mas feita de vidro. E o vento que traz calmaria pode ser o mesmo que derruba candeeiro. Na terceira semana, Helena recebeu uma encomenda. De madrugada, sem remetente. Sem aviso. O carteiro nem subiu menos. Apenas deixou o pacote no portão e desapareceu. Pequena caixa negra, pesada demais para o tamanho. Helena sentiu o corpo gelar antes mesmo de abrir. Chamou Augusto. Chamou Dona Lúcia. Chamou coragem. Dentro, embrulhado em papel escuro, havia um pendrive e uma única frase escrita em papel branco, letra feminina reconhecível. Uma história nunca tem só um lado. Bianca, sempre ela, a sombra que não aceita morrer. Augusto ligou o portátil. O ficheiro abriu sozinho. E o vídeo começou. A imagem era antiga, granulada, data marcada há mais de 20 anos. Na tela menos o pai de Helena. E ao lado dele, o pai de Augusto. Ambos discutiam. Now com Riva, mas com desespero. As palavras eram irreconhecíveis ao início. Depois, nítidas como lâmina. Eu posso assumir a dívida, mas tu tens de me prometer que a minha filha nunca será tratada como criada. Ela pertence aqui. O sangue dela está ligado a esta casa. E o palavra de honra. Promessa não paga futuro. Quero testemunha. Helena terá o que é dela. Quando crescer, o lugar será dado. O vídeo cortou abrupto, menos como se alguém tivesse arrancado o final. Helena estava estática. Augusto imóvel. Dona Lúcia com as mãos apertadas no peito. Ela sabia. O teu pai prometeu. E o silêncio depois foi mortal. Helena sentiu a garganta fechar. Sentiu anos comprimidos. Libertrim-se de uma vez. Não era ódio. Era luto. Pelo que não viveu. Pelo que lhe negaram. Sem saber. Augusto tentou falar, mas ela levantou-se. Não, apenas disse com voz firme. Menos mais firme que todas as dores. Eu não quero
o que me foi prometido. Eu quero o que conquistei. O passado trouxe-me até aqui, mas é o presente que me mantém de pé. Nenhum título apagava o que sofreu. Nenhum papel tiraria a verdade do chão que ela esfregou com as próprias mãos. Dona Lúcia, emocionada, levantou-se com esforço. Tua força é maior do que a dívida da história. Tu não és parte desta casa por promessa antiga. És porque fizeste por merecer. Porque lutaste. Porque salvaste. Helena respirou fundo. E aquele ar foi diferente, menos cheio, como o peito que finalmente cabe no corpo. Mas nesse mesmo instante, o telefone fixo tocou 3 vezes. Seco. Direto. Augusto atendeu. A voz do outro lado era fria como neve. Libertaram Bianca. As 3 palavras caíram como pedra em espelho. Clara largou o urso no chão. Dona Lúcia segurou a bengala com força. Helena cerrou o maxilar, não por medo, mas por instinto. E antes que Augusto desligasse, a voz acrescentou. Ela não saiu calada. Disse que ia buscar o que é dela, e que é a governanta que se cuide. A paz. A casa respirou fundo, menos como animal que pressente ataque. Mas desta vez, Helena não era vítima. Era Gordio. E quando levantou o rosto, havia fogo nos olhos. Se ela quer guerra, vai encontrar outra mulher. Eu já não sou a que limpava silêncio. Sou a que protege a verdade. Augusto colocou-se ao lado dela. Dona Lúcia também. A família estava alinhada. Pela primeira vez, menos inteira. E a noite que se aproximava não trazia medo, mas preparação. Porque Bianca voltava. E agora, não era mais uma intrusa. Era a ameaça. E Helena estava pronta. Diz-me nos comentários de onde estás a assistir e que horas são agora. Inscreve-te no canal para receberes a parte final. Menos a parte 8. Menos onde tudo será decidido. A noite caiu densa sobre a mansão Ferraz. Não como ausência de luz, mas como aviso. Helena caminhava pelos corredores com passos firmes. Cada sombra um possível retorno. Cada silêncio um fóssil do passado. Vivo à espreita. Augusto conversava ao telefone com o advogado da família. Clara dormia agarrada ao ursinho. E Dona Lúcia permanecia sentada na sala principal, ereta, vigilante, como rainha que conhece muito bem o cheiro da guerra. E então, às 3h14 da madrugada, menos alguém bateu à porta. Não campainha. Note. 3 batidas. Secas. Cruas. Indomáveis. Toque. Toque. Helena não recuou. Levantou-se devagar. Respirou fundo e abriu, sem trancar medo, do outro lado da fechadura. Bianca estava ali, pálida, magra, com olhos queimando um fogo que não era tristeza, menos era orgulho ferido. As algemas tinham saído, mas o ódio ainda estava preso aos pulsos. Atrás dela, a irmã, menos a mulher que entregou o envelope, observava em silêncio, braços cruzados, sem intervir, como testemunha imparcial. Helena não piscou. Bianca não sorriu. E o ar entre elas parecia vidro prestes a estalar. Vim buscar o que é meu, disse Bianca, a voz baixa e quase suave. Helena ergueu o queixo. Tu perdeste o direito a tudo, até ao silêncio. Bianca avançou um passo, os olhos brilhando como lâmina. Cuidado, Helena. A casa só te quis enquanto eras útil. Agora que descobriste a verdade, és ameaça. Nunca serás, mas dessa vez, Helena não cedeu. Não se encolhia. Família não se ganha com anel no dedo. Ganha-se com coragem. E eu fui a única aqui que teve... Bianca riu menos, mas um riso quebrado, desesperado, feito de estilhaços. Achas que venceste? Achas que ser governanta te faz dona de algo? Helena não respondeu. Apenas virou-se para dentro. E a mansão respondeu por ela. Augusto surgiu no topo da escada, Clara na mão. Dona Lúcia apoiada no braço dele. Todos alinhados. A família Ferraz não era mais 3 pessoas. Era 4. E Bianca viu isso. Ido. Tu entraste nesta casa para destruir, disse Augusto, a voz grave. Mas quem destrói, nunca fica. Quem protege, sim. Bianca engoliu o orgulho. Olhou para Dona Lúcia. E a senhora vai dizer, Los por a bastarda no lugar de rainha. O silêncio caiu como guilhotina. E Dona Lúcia respondeu com voz lenta, menos firme, eterna. Rainha é quem salva o reino, não quem deseja o trono. Bianca estremeceu. A irmã, atrás dela, baixou os olhos.
vergonha ou alívio. Ninguém soube. Helena caminhou até a porta. Parou frente a frente com o passado agora vestido de ódio. Vá embora, Bianca, antes que te destruas mais do que já conseguiste. A ex-noiva respirou fundo. E naquele instante, algo dentro dela quebrou menos, mas não para fora. Um pedaço afundou, afogou, morreu. Um dia vais arrepender-te. Um dia vais cair. E ninguém vai estender a mão. E saiu. Não como quem vence, mas como quem foge do último espelho intacto. A porta fechou. E a mansão respirou. Na manhã seguinte, Clara correu para Helena com flores roubadas do jardim. Helena, vem ver o sol. O dia está tão bonito. Foi bonito mesmo, porque era o primeiro amanhecer sem venenos. Sam Sombra, Sam Amick. Augusto entrou na sala com documentos. Não de dívida, mas de reconhecimento. Um deles entregou a Helena com ambas as mãos, não por passado. Pelo QS, pelo que fizeste, por quem salvaste. Era official. A mansão agora tinha guardia. E o sobrenome que faltava nunca precisou ser escrito. Já estava no sangue da história. Dona Lúcia, com olhos marejados, abraçou Helena, não como patroa, mas como mãe que recebe filha que nunca pôde carregar nos braços. Clara puxou a saia dela e disse: promete que nunca me vais deixar? Helena ajoelhou-se. Segurou-lhe o rosto com mãos firmes e doces. Eu fico, não como serva, mas como família. E a mansão, pela primeira vez em décadas, encontrou paz verdadeira. Não porque o mal foi derrotado, mas porque o bem finalmente teve nome. E o nome era Helena. Diz-me nos comentários de onde estás a ver esta história e que horas são aí agora. Inscreve-te no canal, porque amanhã tem outra história tão forte quanto esta menos. E eu quero que tu estejas aqui para sentir cada segundo.